O Observatório da Imprensa está de volta no programa de hoje, um debate sobre a convivência entre o jornalismo e o mundo digital. E em nenhum lugar do mundo a internet exerce tanto poder sobre a opinião pública como nos Estados Unidos, que o diga o deputado democrata Anthony Weiner. Quem conta essa história é o correspondente Lucas Mendes. Diniz, o deputado Anthony Weiner tinha uma das carreiras políticas mais promissoras do estado de Nova York. Jovem, brilhante, batalhador, articulado. A prefeitura da cidade estava ao alcance dele ano que vem. E depois, quem sabe, a governança, o primeiro presidente judeu. Há 3 semanas ele tirou uma foto da própria cueca com um sugestivo volume. Mas na hora de tuitar para uma seguidora, apertou o botão errado. Mandou para milhares de seguidores e em minutos a foto estava no blog de um ultraconservador especializado em liquidar liberais. Em 3 semanas, depois de negações, enrolações, desculpas lacrimejantes, Weiner renunciou ao Congresso e foi tentar salvar o casamento. A carreira está em pedaços. Se a cueca tivesse ido parar num dos 90 blogs do New York Times, entraria na categoria das notícias que merecem ser publicadas ou ignoradas. Diniz, eu sei que é uma pergunta acadêmica, mas as 3 semanas dominadas pelo drama vexame de Weiner coincidem com a saída do editor executivo Bill Keller do Times e com a estreia do documentário Page One sobre o jornal e focalizado na editoria de mídia. Foi Bill Keller quem, em 2008, orquestrou a vasta expansão do jornal na blogosfera e nas novas mídias. E foi sob o comando dele que o jornal decidiu cobrar pelo acesso online para compensar a brutal queda no faturamento da publicidade. Sem uma nova receita, o fim do Times é inevitável. Quem diz é o próprio editor executivo. Caio Túlio Costa, eu vou me referir de novo ao seu currículo, à sua biografia, e vou usar vou mencionar uma função que você teve antes de ser o principal executivo do UOL, que você foi o primeiro ombudsman da imprensa brasileira e da Folha de São Paulo. E não foi à toa que a Folha criou essa função, porque o jornalismo precisava, no fim dos anos 80, o jornalismo precisava ser observado e precisava ter um controle interno sobre qualidade. Não é? Como é que você vê hoje essa qualidade? Não é? Quer dizer, a imprensa ela entrou no clima, todos esses episódios, inclusive que o Lucas Mendes menciona, da onda em torno desse deputado que apertou o botão errado, não é? Ou o caso da musa gay da Síria, que não existiu. E a imprensa escrita, né, aderiu a isso sem o menor escrúpulo, sem a menor verificação. Você não acha que esse fim da mídia impressa tem um pouco a ver com a facilidade com que os jornais e revistas estão embarcando naquilo que é exportado das mídias digitais? Eu acho que é inevitável que isso aconteça, e acho que não é diferente do que acontecia, Diniz, quando a mídia não era digital, né? Quando os jornais eram só de papel e nós tínhamos a televisão e o rádio. Só um pequeno parênteses. Antes de eu assumir a função de ombudsman, acho que uma das primeiras pessoas que eu procurei foi você, porque você já havia exercido uma função bastante semelhante e com um brilho enorme quando escrevia, quando fazia a crítica da mídia na própria Folha, com o Jornal dos Jornais. Isso é só um parênteses em sua homenagem, porque você foi, digamos, o predecessor do ombudsmanato, para falar um palavrão. Mas, enfim, você lembra como eu, quando Orson Welles usou um rádio americano, avisando, inclusive, que era uma peça de ficção, mas acabou fazendo com que os americanos ficassem impressionados, saíssem todas as ruas, porque estava havendo uma invasão de extraterrestres nos Estados Unidos. Isso foi uma grande mentira, era uma peça de ficção que foi entendida como verdade pelos ouvintes que estavam chegando no rádio naquele momento, né?
Então, nós temos aí uma larga história. Você lembra-se da Jeanette Cook, você lembra-se do Jason Blair, há pouquíssimo tempo, no próprio New York Times, que inventava matérias, né, para usar o jargão dos jornalistas, inventava reportagens, assim como a Jeanette Cook. Tem o caso do Stephen Glass, no The New Republic, que também veio à luz e mostrava alguém inventando reportagens, assim como aquele americano inventou a garota gay da Síria. Enfim, eu acho que nós, enquanto jornalistas, trabalhando tecnicamente a informação e agora tendo a concorrência de pessoas, cidadãos, bem-intencionados, mal-intencionados, de instituições, de empresas, com o mesmo poder de mídia que nós temos, essa é a nova realidade, quer dizer, mas continuamos enfrentando os mesmos problemas de sempre. Isso porque a humanidade é como é. E assim como você tinha a Jeanette Cook, que inventava reportagens no Washington Post, como você tinha o Jason Black, que inventava notícias no The New York Times, nós temos quem inventa a blogueira fictícia. Nós temos o deputado que aperta o botão errado e passa a sua foto bonitona para todo mundo ali na rede. Eu acho que isso faz parte do jogo. E, evidentemente, que o jogo está muito maior agora, com muito mais alcance, com uma quase que impossibilidade de controle, e nós, que somos formados nessa mídia tradicional, somos loucos para controlar. E eu acho que a questão que se coloca é essa. Esse controle ficou muito mais difícil e muito mais complexo. Ministro André, a propósito disso, tem aqui uma estudante de jornalismo, porque os jornalistas estão muito conflagrados com toda essa transformação, porque eles são agentes, eles são vítimas de todo esse processo. Então, tem a Rafaela Gil, estudante de jornalismo aqui do Rio de Janeiro, que tem uma intervenção para fazer. Vocês acham que os jornalistas estão deslumbrados por ferramentas como o Twitter e o Facebook e acabam esquecendo de fazer uma apuração mais precisa? Não sei se você... Ela pergunta, vocês acham que os jornalistas estão deslumbrados pelas ferramentas do Twitter e do Facebook e estão esquecendo daquela coisa que é fundamental, apurar, pesquisar, investigar? Sim, claro, esse fascínio pela técnica que eu referi é um fascínio pelo meio, é um fascínio pela ferramenta, pelo instrumento que o jornalista tem, os consumidores têm. Você está com o iPhone, o iPad 4 e quer saber quando é que vai chegar o 6 ou 5, para quê? Exatamente não se sabe. Mas eu acho que há uma coisa também um pouco mais grave, um pouco mais funda aí, é mais ou menos aquela indecisão, digamos, que o cientista subatômico, diante de um objeto subatômico, não sabe se é onda ou se é partícula. Não sabe. Eu acho que no nível macro da escala, nós, diante de um fato, não sabemos mais também quais são os parâmetros de verdade, de realidade ou de imaginário. Isso parece não importar muito mais. Essa é que é a questão. Quer dizer, nós, de certo modo, estamos surfando na onda das aparências. E já não temos mais, a palavra do Túlio Caio foi clara, controle, os meios de controlar o que é imaginário, o que é realidade, o que é aparência, o que é verdade. O jornalismo sempre ofereceu a possibilidade de fazer essa distinção, porque havia uma espécie de pacto implícito com o leitor, um pacto de credibilidade. Se esse pacto se rompe de credibilidade, essa informação tão abundante, tão prolífica, é tão fascinante quanto o aparelho novo, mas não vale nada. Claro. Ela não vale rigorosamente nada. Vale tanto quanto a musa síria. Ou seja, sem um lastro na pausa, que controle um pouco a velocidade, sem um lastro que leve um pouco de reflexão sobre o que você está recebendo e vendo, essa informação é metastática. É simplesmente a multiplicação, como quando você começa a multiplicar informação demais nas células do corpo, você tem um câncer. Então, a multiplicação acelerada da informação pode ser cancerosa. Caio Túlio, eu quero voltar a uma observação que eu fiz no observatório, no editorial do programa,
mas que eu acho que vale a pena, porque tem a ver com esse anúncio espetacular do The Guardian, não é? Em que ele assume que os investimentos vão ser canalizados majoritariamente para a mídia digital, para o noticiário quente, não é? E a mídia impressa, o jornal impresso, vai ficar com a reflexão, a opinião, a análise, a contextualização. E a minha pergunta é essa, que não estamos criando dois tipos de leitor, o leitor que procura entender, que é aquele que vai buscar a informação profunda na mídia impressa, e aquele que entra no clima digital, que acaba sendo contagiado pelos Twitters, pelos Facebooks, e por essa onda de brincadeira lúdica, vamos chamar lúdica, de passar informações. Eu acho que também nós temos uma mimetização do que acontecia antes, Diniz. Nós temos dentre os leitores tradicionais de jornal, você tem aquele leitor que só lê as manchetes, só lê os títulos, e tem aquele que lê profundamente, lê o jornal, ou vai nos temas específicos e lê com atenção. Eu acho que isso, de certa forma, já existia, e a internet amplifica isso de uma forma extraordinária. Eu acho a metáfora do Muniz Sodré muito boa sobre a onda ou a partícula, e de certa forma, o jornalista pode usar o Twitter, e é uma forma boa que vem sendo usada ultimamente, o próprio Observatório da Imprensa usa, no sentido de dar ali o headline, né, o título, aí você clica naquilo, vai até o site e consegue se informar com um pouco mais de profundidade. E nós temos esses dois tipos de leitores na internet, assim como tínhamos e temos no jornalismo tradicional. Mas eu queria também te acrescentar uma notícia de hoje, que saiu agora no fim do dia. A Gannett, que é a dona do USA Today, é a maior empresa publicadora de jornais americanas, acabou de anunciar a demissão de 700 funcionários. E diz isso porque a receita de publicidade não está acompanhando aí as metas, então ela não tem como fazer face ao pagamento desses funcionários. Não é um número significativo em termos percentuais dentro da quantidade total de funcionários, mas o número absoluto impressiona. Então, é só para acrescentar mais um dado aí à notícia do Guardian. Não é que a Gannett esteja optando pelo online, mas ela está, de certa forma, revelando ali a profunda crise pela qual passam os jornais americanos, né? Muniz Sodré, aproveitando essa informação de última hora, não é, da Gannett, que está demitindo 700 jornalistas, não é? Mas isso todo é um processo econômico, não é, muito canibalizado, canibalesco, não é? E que a mídia ela só comenta o que vai acontecer, mas ela não entra, ela não revela o que está acontecendo, não revela com profundidade, intensidade, o que está acontecendo realmente por trás. Por exemplo, a BlackBerry, vendedora de telefones e de telefones sofisticados que vão substituir jornais, a Nokia, estão em grandes dificuldades. E essa gente não sabe fazer jornal em papel, só sabe fazer jornalismo em plataforma digital. É claro que eles vão ficar inventando outras coisas, porque eles não podem desaparecer. E com isso, digamos, a importância do jornalismo impresso, que ele era uma espécie de bússola, né? O que saía no impresso era o que valia. Hoje está tudo degringolado, porque todas essas companhias, empresas que se penduraram com novas tecnologias no jornalismo, elas estão tropeçando, senão agora vão tropeçar adiante. Né? Quer dizer, há um processo econômico que a própria mídia, que admite o seu fim, ela não está contando. Eu acho, Diniz, que a palavra, digamos, global para isso é a palavra fragmentação. Quer dizer, não só na maneira como o capital hoje se aplica e se desenvolve no mundo, que é fragmentado. O capital sempre foi fragmentador, mas depois reunia sob sua própria lei de organização. Hoje fragmenta em locais, né? Fragmenta em locais, mas fragmenta principalmente
essa fragmentação já vinha antes, as grandes narrativas sobre o mundo, quer dizer, o marxismo, as grandes doutrinas, tudo isso já se apontou à crise como característica da pós-modernidade. Mas eu acho que há uma narrativa que está se fragmentando, que não se viu como grande, que é a narrativa do jornalismo. O jornalismo é uma grande narrativa sobre o indivíduo e seu cotidiano. É uma historiografia do cotidiano. Essa narrativa se fragmenta nas pílulas dos twitters, da fofoca, do boato. Portanto, há uma crise da narrativa jornalística. Da narrativa jornalística. Essa crise ainda estava ancorada na palavra impressa. Você já nota em critérios editoriais, eu não vou dizer nome de jornal, e nem às vezes tem amigo meu, mas veja um critério por exemplo, de escolha de colunistas ou em jornal. Você pode dizer qualquer coisa. Você pode falar qualquer besteira, ninguém diz nada. Porque o nome não importa tanto o que ele está dizendo, importa quem está dizendo. E se quem diz a marca dele é socialmente bem aceita, porque ele tem, digamos, uma destinação em outro lugar, você não busca sentido. Você não busca muito sentido. Eu não quero dar nome a bois, mas é um pouco geral. É a marca. A marca, quer dizer, a forma social, espetáculo, mídia, se sobrepõe àquilo que se tem a dizer. O velho McLuhan continua certíssimo aí. E diz assim, a forma é a massagem. Claro. É a massagem. Caio Túlio, eu queria que você comentasse isso, quer dizer, é que esse grande relato dessa transformação crucial na história do mundo, não é? Que a sua forma de se contar, não é? Ela não está aparecendo, ela aparece, ela espouca na mídia impressa ou na mídia digital, mas o leitor médio não está percebendo que nós estamos vivendo digamos, um momento semelhante, mais intenso e mais profundo do que aquele vivido por Gutenberg em meados do século XV, ou em seguida outros processos. Quer dizer, essa revolução do conhecimento, ela está escapando àqueles que acompanham o conhecimento, são veículos do conhecimento. Eu acho que você tem toda a razão. Ela está escapando, primeiro porque esses veículos estão se sentindo muito intimidados e sabem que estão perdendo o monopólio da informação. Quer dizer, antigamente, desde Gutenberg, a informação vai numa via única. Você tem o produtor da informação e ele despeja aquilo nas pessoas, né? Aquilo é unilateral. E essa forma de comunicação definitivamente acabou. As pessoas agora têm poder de mídia. Evidentemente, elas podem não ter audiência, como tem uma televisão, como tem um rádio, um jornal. Pode não ter frequência, aquela coisa de você ligar a televisão todo dia, assistir aquele canal, comprar aquele jornal, assinar aquele jornal e ler aquilo todo dia, na hora X, ligar o rádio para ouvir as notícias ou para ouvir o seu colunista preferido, enfim. As pessoas que hoje estão usando a internet podem não ter audiência, podem não ter a frequência e podem não ter alcance. Alcance da cidade, alcance regional, alcance nacional ou alcance global. Mas, teoricamente, elas têm o poder de se comunicar e, muitas vezes, uma simples informação alcança o mundo todo, como a gente acabou vendo nos episódios políticos aí recentes no Irã, na China, na Algéria, no Egito, enfim, onde nós pudemos acompanhar essas transformações, vendo vídeos postados por pessoas, usando celulares da maneira mais artesanal possível, mas embebidos de uma tecnologia que permite que aquilo aconteça e a gente possa ver quase que em tempo real. Então, isso é uma mudança extraordinária, é uma revolução de fato, a palavra é muito gasta, mas de fato nós estamos vendo essa revolução e a mídia não está conseguindo acompanhá-la porque ela é a maior vítima. E na condição de vítima, ela tenta se proteger. E ao tentar se proteger, ela tem deixado que outro tipo de empresas nasçam e ocupem o seu lugar. Veja, por exemplo, o caso do Google, que hoje é a maior empresa de propaganda e publicidade
do mundo. Ocupou um lugar que podia ser de empresas de mídia, podia ser das empresas tradicionais de publicidade e propaganda, das agências, e não é, porque é uma indústria, uma empresa que nasceu em 1998 e está aí há 12, 13 anos e fatura hoje 30 bilhões de dólares por ano. E tem um valor de mercado que é um valor quase que o dobro do valor de mercado de uma das maiores empresas de mídia do mundo, que é a AOL Time Warner, por exemplo, ou a própria Disney. Então, esses dados são fantásticos e nós da mídia tradicional, eu me considero com o pé em ambos, né, de certa forma, pela história, apesar de há muito tempo ter trabalhado só com internet, não estamos sabendo contar essa história direito. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco.